Fala pessoal! Há muito tempo o ser humano vem descobrindo, criando e desenvolvendo objetos e tecnologias que são indispensáveis para o nosso uso no dia a dia. Invenções como o pergaminho e a escrita, que disseminam o conhecimento, medidas de tempo como o relógio, são só algumas das invenções mais revolucionárias de todos os tempos. Elas foram e são essenciais para que o ser humano consiga evoluir e alcançar patamares antes nunca imaginados. Caso contrário, estaríamos ainda vivendo como nômades. Com isso, listaremos aqui 3 invenções que mudaram a forma como nós vivemos. O vidro é o tipo de material que está presente em praticamente tudo que usamos, desde telefones celulares, televisores, computadores, relógios, óculos, janelas, um simples copo que bebemos água e muito mais. A lista é longa e o seu uso é extenso. Apesar de ser composto por 3 elementos principais, que são a areia, o calcário e a barrilha, o vidro é matéria para diversos ramos e áreas como a medicina, engenharia, astronomia, entre outras. Com certeza, quem inventou o vidro deve ter ficado na história como um dos maiores inventores de todos os tempos. E se você está se perguntando quem teve essa ideia genial, a verdade é que não sabemos. Isso porque não há relatos conclusivos de quem teria o descoberto. Há até uma disputa de quem provavelmente o teria inventado. Uns atribuem o feito aos povos fenícios, que contam a história que, ao descansarem às margens do rio Belos, colocaram os sacos que traziam de viagem cheios de natrão, uma espécie de carbonato de sódio natural, perto do fogo, e ao acordarem, no lugar das pedras de natrão, encontraram blocos brilhantes e transparentes, ou seja, o vidro. Porém, muitos falam que isso não passa de uma lenda e que, de fato, os verdadeiros autores tenham sido os povos egípcios em 4000 a.C. Mesmo sem ter certeza de quem possa ter criado, uma coisa é certa: o seu uso é indispensável nos dias de hoje. Sem contar que ele pode ser usado quantas vezes quiser, já que é 100% reciclável. Com isso, as possibilidades para o seu uso são imensas. Tecnologias recentes surgem a cada momento e o vidro está sempre presente, como é o caso dos cabos de fibra ótica, que transportam internet na velocidade da luz, ou nas lentes dos telescópios que usamos para descobrir novos mundos. Com isso, podemos dizer que o vidro entra para a lista das melhores invenções já criadas pelo homem. A energia elétrica é o tipo de coisa que mudou totalmente a forma como vivemos. Usamos ela em praticamente tudo à nossa volta, e sem ela, muitos serviços indispensáveis poderiam entrar em um caos sem precedentes. Até mesmo a nossa sobrevivência estaria em jogo, pois imagine só como seria se grandes hospitais parassem de funcionar por falta de energia, ou simplesmente um apagão ocorresse no controle de tráfego aéreo. Isso não seria nada bom, não é verdade? A energia elétrica se tornou tão importante nos últimos tempos que é difícil imaginarmos como seria o mundo sem o uso da eletricidade. Assim como o vidro não foi inventado por uma única pessoa, assim também ocorre com a energia elétrica. Diversos inventores contribuíram para o seu desenvolvimento e um dos mais antigos, com certeza, foi Tales de Mileto, um filósofo grego que viveu entre os séculos 6 e 7. Ele fez observações importantes ao esfregar o âmbar em peles de animais e viu que pedaços de palha e madeira eram atraídos. Ele mal sabia que acabara de descobrir a eletricidade estática. Mesmo não sabendo do que se tratava, no fim ele acabou contribuindo para que mais tarde outros estudiosos completassem o entendimento sobre a eletricidade. Figuras importantes como William Gilbert, Stephen Gray, Charles Duffy, Otto von Guericke, Benjamin Franklin, Alessandro Volta, Michael Faraday e outros foram os precursores para a geração de energia elétrica. Hoje em dia, as coisas têm avançado tanto que encontramos outras fontes de energia, como a nuclear, a química, a térmica, a mecânica, a sonora, a luminosa e muitas outras, sendo elas renováveis ou não. No entanto, a energia elétrica é a mais utilizada pela humanidade.
O sistema de esgoto que o diga. Sem ele, nós teríamos que arrumar um jeito de fazermos nossas necessidades bem longe de casa. Caso contrário, a coisa ia ficar feia. Algo tão trivial como o saneamento básico melhorou, sem sombra de dúvidas, a expectativa de vida do ser humano. Infelizmente, ainda encontramos lugares que ainda sofrem com isso. De qualquer forma, não podemos negar que a grande parcela da população mundial tem um sistema básico de esgoto que nos proporciona saúde e vida. Quando olhamos para a história, vemos que civilizações antigas tinham também sua forma de se higienizar. As pessoas geralmente costumavam cavar um buraco bem fundo e ali fazer suas necessidades. Algo normal se pararmos para pensar que na época eram poucas pessoas reunidas em um mesmo lugar, diferente das grandes cidades que temos hoje. Relatos antigos nos mostram que a primeira galeria de esgoto foi feita no Nippur, na Índia, há muito tempo atrás, em 3750 a.C. Dessa forma, evita-se a aglomeração de dejetos em um mesmo local. Outro motivo que colaborou para isso foi o religioso. O povo hebreu, na época de Moisés, por exemplo, foi instruído a enterrar ou afastar os dejetos para longe, já que era impuro. Aos poucos, em outros lugares, mais sistemas de esgoto começavam a surgir, como na Babilônia em 1600 a.C. e depois com os povos assírios em 700 a.C. Em Roma, por volta de 600 anos antes de Cristo, tivemos a construção das Cloaca Máxima, feita por ordem do rei Tarquínio Prisco, que foi o maior sistema de esgoto já feito até então. Era uma enorme rede de canais que corria pela cidade até ser despejado no rio Tibre. Diversos outros sistemas de esgoto foram construídos, algo que se tornou cada vez mais comum, vista sua importância. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Qual outra invenção interessante você acha que deveria entrar aqui nessa lista? Responde pra gente aí nos comentários. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, largar o like no vídeo e também ativar o sininho de notificações. Assim você fica sempre por dentro quando enviarmos um vídeo novo, beleza? Até mais!